Olá, seja bem-vindo, querido médico veterinário, querida médica veterinária. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu vou pedir para você assinar o sininho aqui, ó. Clica nesse sininho que você está vendo aí. Toda vez que eu estiver ao vivo e tiver algum conteúdo de valor para sua rotina de atendimento, você vai ficar sabendo. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Reis, eu sou médica veterinária, sou especializada em dermatologia e alergologia veterinária, trabalho há 24 anos ali atendendo pets na rotina do dia a dia. Eu trago sempre conteúdos para você que é médico veterinário, pois eu ensino médicos veterinários a diagnosticar e tratar qualquer dermatite com total segurança. E quantas vezes você pega cães com pododermatite, com lambedura de patas, com eritema entre os dedinhos, né, ou com cistos interdigitais aí na sua rotina de atendimento, não é verdade? Então nós vamos conversar sobre isso. Pododermatite do dia a dia. E aí vamos entender primeiro o que é uma pododermatite. O próprio nome já diz podo, pata, dermatite, inflamação na pele. Então, é uma inflamação na pele das patinhas. É uma enfermidade inflamatória complexa, multifacetada, porque às vezes ela se apresenta como cistos, às vezes ela tem fístula, às vezes tem eritema, tem hiperplasia, tem hiperqueratose. Então, ela é multifacetada, ela pode se apresentar em uma ou mais patinhas de uma forma ampla, localizada ou generalizada, né? E é mais comumente vista em cães e menos em felinos. Ela é caracterizada por nódulos, pústulas, cistos, né? Graus variados de inflamação e diversas etiopatogenias, diversas etiologias também. A furunculose podal estéril não é tão comum, mas ela pode ser considerada importante no seu diagnóstico diferencial de uma pododermatite bacteriana, sendo uma causa imunomediada. Então, quando você não estiver resolvendo um caso importante de pododermatite, você pode pensar que ela pode ser uma furunculose podal. E ela só vai ser estéril se ela não tiver infecção oportunista in situ. Então, guarda essa e anota aí. Então, já vou te falar aqui, já de antemão, antes de eu continuar. Para esse vídeo, se você estiver assistindo gravado, agora se você estiver assistindo ao vivo, corre lá e pega uma caneta e um papel e anota essas informações, porque são dicas de ouro que eu dou somente para os meus alunos da pós-graduação, os meus alunos que já fizeram meu treinamento do mini dermato. Então é muito importante você guardar essas sacadas para o seu dia a dia e aplicar na sua rotina, e depois voltar aqui e comentar se fez sentido para você e se te ajudou em alguma coisa. É muito importante eu saber a sua opinião, beleza? Então vamos lá. Quais são os sintomas de um pet com pododermatite? Você pode ter um animal com eritema difuso, você pode ter um animal com alopécia, você pode ter um animal com uma piodermite na pata, é possível sim, tá? Normalmente você nem vê mais pústulas, você já vê oculariza, epidermis, ou crostas, né, acometendo essa região com áreas hipotricóticas. Você pode ver bolhas interdigitais, que são vesículas que rompem com facilidade, ou microabscessos também, interdigitais. Você pode ver ter uma pata com edema, ou seja, se aquele animal está apresentando uma inflamação a nível de patinha, ele pode estar com edema, né? Porque essa inflamação vai gerar uma tumefação extra nessa pata. E esse animal pode estar claudicando em função dessa pata tumefada, beleza? Pústulas, né? Você pode acometer uma pata também interdigital com presença de pústulas, mas é um pouco mais difícil porque é uma área de atrito onde o animal pisa, né? Então, normalmente você já vê pústulas rompidas, ou seja, você já vê fístulas drenantes numa fase mais crônica. E numa fase mais aguda, você pode já ver colarins epidérmicos, porque as pústulas são coalescentes, elas se fragilizam, elas rompem com facilidade, tá? Você pode ver nódulos e cistos e pode ver hiperpigmentação, além de hiperplasia, hiperqueratose, paquidermia e rachaduras em tecido epidérmico. Bom, um exemplo aqui prático de uma pododermatite, você vê, ó, esse animal já tem uma alopécia generalizada a nível de patinha, com hiperpigmentação, com edema e com microfístulas. Ó, você está vendo fístulas hemáticas aqui, ó, tá? Uma área hipotricótica e áreas generalizadas. E nós temos vendo também um edema aqui, ó, nesse leito ungueal, tá? Outro exemplo aqui de uma pododermatite, aqui já está a nível de coxim. Nós temos uma hiperplasia com eritema, né, localizado em região de coxim, próximo aqui um interdígito, mas em região de coxim plantar. Outro caso aqui, ó, um pouquinho mais generalizado, ou seja, está cometendo pata
patinha, né, região de falange, mas está subindo aqui, ó, para a região radioulna, ou seja, a gente já tem uma hiperqueratose, uma hiperpigmentação, uma furunculose importante aqui, crônica desse paciente. Então, essa pata já está o dobro de tamanho, verifique a comparação da pata anterior com a posterior, né, onde você tem aqui crostas hemáticas, né, e nós temos aqui um material muito rico em micro-organismos embaixo dessa crosta aqui, em ser investigado, né, para saber a causa disso aí. Bom, nós temos aqui também uma região de pododermatite já mais avançada, né, de um felino aqui com esporotricose. Então, você olha isso aqui, você acha que até um procedimento cirúrgico, né, que está repilando, você vê um tecido granulomatoso, mas isso aqui é um felino com esporo. Então, ele apresentou úlcera que foi alastrando e você verifica aqui, ó, que tem um edema nessa região distal aqui do membro, né, exemplificando, né, o fungo invadindo esse tecido subcutâneo aqui também, tá? Aqui nós temos fístulas interdigitais, né, fístulas drenantes e hemorrágicas, né, e temos uma intensa inflamação aqui com a área alopécica, a área hipotricótica, né, uma área também ulcerada de interdígito. Nós temos aqui, ó, excesso de lambedura, então isso é mais comum do que a gente imagina, né? Nós pegamos muitos animais com lambedura de patas constante, principalmente os atópicos, e nós vemos também, ó, esse pelo já está ficando engrunhado aqui, ó, por pus. Então aqui a gente já tem um conteúdo aqui de foliculite, né, onde nós temos falha de pelo com eritema, e nós temos um conteúdo de provavelmente um colarim epidérmico, já rompeu essa região aqui, né, que está eczematosa e já tem uma região aqui já purulenta interdigital. Aqui nós vemos também uma fístula interdigital, você vê o olhinho aqui, ó, que é o ponto de drenagem. Então, essa fístula já rompeu e já murchou. Isso aqui provavelmente era um cisto interdigital que rompeu e murchou, né? E nós vemos aqui um eczema agudo, né, após ter rompido esse microabscesso. Nós vemos aqui um outro caso de pododermatite, onde nós temos edema em região de coxim plantar e interdígitos, edema, tumefação. Aqui também nós temos fístulas drenantes, né, na patinha, e provavelmente esse animal já deve estar até claudicando, né, em função da dor e do edema que isso aqui causa. Nós temos um outro caso de pododermatite aqui, ó, com áreas hipotricóticas, áreas hiperqueratóticas, hiperpigmentadas e com leve lignificação, né? E essa região com seborreia farinácea. Aqui não está aparecendo muito, mas você já vê aqui, ó, nessas regiões engrumadas aqui, ó, que já deve ter uma região queratoseborreica acometendo essa pata e concomitante esse processo inflamatório. Aqui, né, é um animal bull, né, um American Bully. Então, nós temos aqui também American Bully com Pitbull, tá? É um animal mestiço. Nós temos aqui uma área alopécica em região podal, tá vendo? Ó, com áreas hipotricóticas já subindo e generalizando. Você vê que é um animal que já tem áreas hipotricóticas generalizadas e a pata só tá junto com isso tudo aqui. Então, aqui nós não só vemos uma pododermatite, mas nós vemos uma dermatite já generalizada nesse paciente. Aqui nós vemos uma dermatite acral por lambedura, né, que pode ter origem piotraumática ou outras causas de base, né? Nós temos sempre que buscar a causa de base das pododermatites, mas nós vemos aqui um edema importante, crônico, vemos áreas de fibrose, é um tecido que está já tumefado, grosso, fibrótico, né, eczematoso e edematoso. Né? Nós vemos aqui regiões agudas e regiões mais cronificadas, com conteúdo purulento em placa aqui. Né? Uma área com edema importante que provavelmente também tem bastante dor ao toque. Aqui nós vemos um caso de feutriquia. Quem não sabe, feutriquia é a marcação enegrecida ou acastanhada em pelos por lambedura constante. Então, esse animal verificando que só tem uma pata acometida, então nós temos que inspecionar bastante na hora que for examinar esse paciente para saber a causa, por que não tem nas outras patas, é só uma pata, né? Para poder investigar a causa disso aqui.
Aqui nós vemos um outro caso de pododermatite com edema e um cisto também interdigital, ou um nódulo, ou um tumor. Nós não podemos afirmar isso sem análise clínica, né? Mas aqui tem outro cisto interdigital também começando, e esse aqui já está um pouquinho mais crônico, com edema, com hipotricose, né? Já com leve hiperqueratose aqui em leito ungueal também. E como que a gente diagnostica esses casos importantes? Então, é muito importante eu mencionar isso. Nós temos que saber o histórico, a queixa principal, porque às vezes a queixa principal, ele está mancando, ele está claudicando. Mas o que aconteceu antes disso? Qual é o tempo de evolução desse paciente com isso? Quanto tempo ele está assim? Se começou na pata ou se começou em outra área do corpo e evoluiu para a pata, ou se a pata foi o primeiro foco e evoluiu para o corpo. Então, nós temos que pegar essa queixa principal e destrinchar para abrir as gavetas desse possível diagnóstico. Fazer o exame clínico físico, né? A anamnese antes do exame clínico físico. Então, o histórico linkado com uma anamnese detalhada para a gente buscar as possíveis causas de base dessa dermatopatia importante, apesar de localizada, é importante e podem ter desordens sistêmicas concomitantes. Então, no exame físico-clínico, a gente vai fazer a inspeção, que é o que a gente acabou de brincar aqui, né, de descrever as lesões, e coletar material. E que material, Viviane, a gente precisa coletar? Aqui já está dizendo, ó, nós podemos fazer um raspado cutâneo, que é um exame tricográfico, onde a gente vai avaliar o pelo, ver se tem ácaros, né, se esse pelo está entelógeno, se tem esporos, o que está acontecendo ali, se tem demódex nessa pata, fazer um exame citológico para a gente descobrir o agente etiológico, ou se é uma furunculose podal estéril, lembra que eu falei no primeiro slide? Ou seja, não tem bactéria, mas está um infiltrado rico em processo inflamatório com polimorfonucleares in situ. Nós podemos também fazer uma cultura em antibiograma, se for uma pata crônica, com secreção fistular, com secreção dérmica, né? Ou um cisto interdigital, nós podemos fazer ali uma PAAF, ou podemos também simplesmente romper esse cisto e analisar esse conteúdo cístico, para a gente poder ter um possível norte para por onde seguir com esse diagnóstico, né, e com esse prognóstico desse paciente. Cultura fúngica, em alguns casos de pododermatite é importante, então em áreas hipotricóticas, em áreas crustosas, em áreas queratoseborreicas, nós podemos também fazer cultura fúngica para descartar a dermatofitose ou outros fungos concomitantes oportunistas e patógenos importantes ali também. E o histopatológico a gente vai precisar fazer quando a gente não elucidar com os exames simples, ou a gente tratar e não ver resposta. Então, a gente precisa ir além, porque às vezes uma dermatite por lambedura, ou uma dermatite acral por lambedura, ou uma piotraumática, às vezes naquele primeiro momento pode ser uma coisa localizada e fácil que não está resolvendo, e isso pode ser um carcinoma embutido ali. Então, guardem essa sacada. Se não está respondendo a terapia comum com tudo que você já fez, parte para o histopato, tá? Porque às vezes tem mais coisa do que você imagina ali. Pododermatite asséptica imunomediada. É muito importante você conhecer também essa dermatopatia, tá? Que é semelhante à pododermatite ou furunculose podal estéril. Caracteriza por formações de bolhas interdigitais, tratos fistulares e drenantes com uma secreção mucopurulenta sendo caracterizada como furunculose podal. Lembra que eu acabei de falar lá na frente? Antes? Então, uma resposta imunomediada, tá, gente? A presença de queratina e gordura, que é liberada nos folículos pilosos, glândulas anexas ao panículo cutâneo desse paciente, tá? Então, é muito importante a gente também conhecer essa dermatopatia. Quais são os diagnósticos diferenciais da pododermatite? Nós podemos ter como diagnóstico diferencial uma malacesiose, dermatofitose, demodiciose, lúpus e doenças autoimunes. Então, é muito importante a gente sair abrindo os leques e lá na anamnese a gente abrir as gavetas necessárias para quando a gente for fazer o nosso exame clínico físico e coletar material, a gente ter um norte por onde a gente está indo, tá? Imunomediadas, pododermatite plasmocitária estéril,
também é possível, furunculose podal canina, estéril ou séptica, dermatite atópica, né? Então, a gente vai avaliar o histórico, fazer a triagem para descartar atopia naqueles cães que são patognomônicos, são cães onde a gente fez a triagem de exclusão de parasito, dieta de exclusão, são pacientes que estão dentro dos critérios de Favreau e a gente vai fechar o nosso diagnóstico de atopia. Neoplasia, né? Se é uma coisa localizada, única, em uma pata só, né? E é uma lesão cística que está crescendo, está dura, né? E está ali, ó, a gente não sabe o que é, então às vezes a gente vai precisar tirar ela e mandar para histopatológico para poder evidenciar e saber também depois como está o animal no estado geral, pedir uma outra, exame de imagem para saber se esse animal já não tem metástase, fazer uma prévia antes da retirada para histopata, né? Então, por isso que eu falei, o histórico e a anamnese detalhada são essenciais para quando a gente chegar no diferencial, a gente ter o diagnóstico conclusivo e ter os diferenciais como carta na manga, tá? Trauma, então a gente pode pegar também uma pododermatite localizada por piotrauma. Então, o animal atingiu um espículo ali no passeio, né? E aquilo ali causou dor, incomodou, o animal está lambendo, mastigando aquela pata está única com inflamação, então a gente tem que inspecionar, passar a mão para ver se tem alguma coisa ali machucando a patinha do pet. Hipersensibilidade alimentar, então, são lesões semelhantes em cães com hipersensibilidade alimentar, nós sabemos que comissura labial, região anal, perianal, né, região perineal e região de patas podem estar acometidas com otites recidivantes, então a gente sempre vai fazer aquela triagem na hora da inspeção do paciente, inspeção do nosso paciente como um todo, né, subindo as escadas para o diagnóstico diferencial e descartando através da alimentação, ambiente que o animal vive, contactantes, fatores perpetuantes, para a gente poder fechar um bom diagnóstico. E as endocrinopatias naqueles cães que apresentam clínica soberana para isso. Nós vamos resolver essa crise desse paciente com pododermatite e, num futuro momento, quando o animal estiver estabilizado, a gente sim dosar os hormônios, tiroidiano ou para hiperadreno, o que a gente suspeitar de acordo com a clínica do paciente. Tratamento, Viviane, qual é o tratamento para isso? Vai depender de quê? Do diagnóstico? Então, o tratamento vai ser localizado, focalizado no que você achou de diagnóstico. E o seu diagnóstico diferencial, como carta na manga, para um futuro segundo ou terceiro diagnóstico concomitante, porque às vezes seu paciente aí pode ter um segundo ou terceiro diagnóstico concomitante ao diagnóstico principal. Então, não descarte essa possibilidade também, tá? Bom, os tratamentos principais que podemos usar, né, é corticoides, em casos que você precisa desinflamar uma pata de origem alérgica, tá? Ou imunomediadas, então isso aqui não é para todos os casos, por isso que eu falei que vai depender da causa. Podemos usar laser terapia com ou sem PDT, shampoo à base de clorexidina de 1 a 3% vai depender da gravidade, se é agudo ou se é crônico, em que fase essa pata tá. Ciclavance, em alguns casos, dermatite atópica, dermatite autoimune, nós podemos usar ciclosporina sim, oclacitinib na manutenção, ou na indução, dependendo de como essa pododermatite está iniciando, ou se é uma coisa mais crônica, que a gente vai entrar primeiro com esteroide para depois fazer uma manutenção com oclacitinib. Isoxazulinas em caso de acaríase, ou para controle parasitário em cães com DAP. Né? Antibióticos se tiver fístula, abscessos drenantes, se forem crônicos, né? Com aquela pododermatite importante, hiperplasiada, exudativa, né? Onde você vê um quadro generalizado também desse paciente. Antifúngicos, em caso de dermatofitoses, podem ser tópicos ou sistêmicos, dependendo da gravidade e evolução daquela dermatopatia. E malacesiose recidivante, a gente também vai fazer tópico e sistêmico também, dependendo do histórico, anamnese, de todo esse enredo que eu falei, subidas dos degraus e abertura das gavetas certas. Tratamento tópico, nós podemos usar lenço umedecido manipulado, dependendo do que você achar como agente etiológico, adaptando a sua fórmula àquele seu paciente. Cortiçanol em casos de prurido, mas sem disbiose. Hidrogel também em casos de prurido sem disbiose, né? O cortiçanol hidrogel. Corta-avance com Milac em casos de animais com dermatite atópica com controle de disbiose, somente com prurido é, como um fator, né? Perpetuante, predisponente naquele animal que vai acometer uma pododermatite futura, então aquele animal que já está viciado em lambepata, e aí tem uma formulinha que a gente faz em relação a isso. Bioforce Spray, Labiderme são
produtos de manutenção de cães atópicos, de Progenta creme num SOS, Crise, né, Clorestem, Cortichamp, Hexadene. Tudo isso, gente, vai depender de como tiver essa pata. Então, é muito importante nós termos isso em mente, né, e sabermos como conduzir, né, nesses casos, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, né, que independente da pododermatite que você, médico veterinário, vai estar atendendo na sua rotina, você abrindo as gavetas certas e seguindo isso que eu estou passando para vocês, você vai conseguir diagnosticar e tratar qualquer pododermatite com segurança. Então, dúvidas? Coloca aqui nos comentários. Ativa o sininho toda vez que eu estiver aqui ao vivo, né? Você vai ficar sabendo. Quando eu tiver conteúdo novo, você também, quando entrar no YouTube, vai ficar sabendo, vai chegar uma notificação no seu celular. Compartilha com quem precisa saber esse conteúdo importante. Você que é médico veterinário, quiser compartilhar com algum colega veterinário aí do seu plantão, algum amigo seu, fique à vontade. E curte esse post para mais pessoas poderem também conhecer sobre esse assunto. Um grande beijo e até a nossa próxima aula e conteúdo de valor aqui no YouTube. Fiquem todos com Deus.